seguida para uma igreja que não fazia diferença alguma no poder político daquela época, e eu explico. Ela, claro que era um diferencial, claro que ela era luzeiro entre as nações, mas é uma igreja nascente ainda. Hoje nós pensamos assim, quantos milhões de evangélicos tem no Brasil? Se eu não me engano, passamos de 30 milhões, aí, ou 40 milhões, não sei. Em 2030, 31, 32, os evangélicos vão ser mais da metade do país, pelo menos é o que está se pensando, né? Os dados estão mostrando isso, e a gente ainda fica assim, será que a gente vai fazer a diferença? Agora com a metade de evangélicos, aí sim, né? Gente, essa igreja aqui era uma igreja nascente ainda, não tinha, talvez tinha aí 1%, 2%, não sei, né? De cristãos no mundo. E Pedro escreve uma epístola vibrante, dizendo, vocês são a diferença, vocês estão dispersos aí, mas vocês têm uma nação, uma pátria. Por isso, digo aqui repatriados, né, que é o tema da epístola de modo geral. Não se amedrontem, porque vocês são luz. E agora no capítulo 2, Pedro está lembrando este povo das características dele, e talvez você se lembre, nos primeiros versos nós falamos que começamos como bebês espiritual, que deve desejar o leite racional, sempre em crescimento. E agora, ele vai dizer que nós somos pedra, mas não é pedra no sapato, tá? Isso é outra coisa, para outro momento, não agora. É pedra boa, tá? Pedra viva. Por que nós somos pedra? Porque Jesus é a pedra preciosa, porque é como se Jesus fosse a rocha e a gente fosse uma pedrinha. Mas pelo menos sendo parecido com Jesus, tendo a mesma essência que ele, já está bom. Nós vamos ler esses versos então, e iremos falar basicamente do seguinte, sobre Jesus, sobre nós e depois sobre Jesus de novo. Tudo começa e termina com Jesus, para que a gente olhe para ele e faça esta prova. Novamente eu digo, às vezes a gente como igreja pensa assim, será que podemos fazer a diferença? Será que a gente é alguma coisa, né? Bom, se nós olharmos para Jesus, nós veremos que temos a mensagem, que temos o evangelho que transforma o mundo e que somos feitos parecidos com ele. Devemos ser pelo menos imitadores dele, né? Acompanhe comigo aí na leitura, a partir do verso 4, diz o seguinte, chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Amém? Esta passagem aqui, ela termina com um tom ruim, um tom amargo, de exortação. Porém, é porque ela está preparando o terreno para a próxima passagem, que nós não iremos falar agora. Ela está falando dos reprovados, dos que rejeitam Jesus, e aí o verso 9 em diante vai dizer, mas vós não, né? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, mas isso a gente deixa para a semana que vem. Vamos nos ater aqui e pensar em nós, como igreja, aqueles bebês espirituais que crescem agora e se tornam pedras vivas. Por quê, irmãos? Por causa da pedra preciosa do verso 4, que é quem? Jesus Cristo. O verso 4, eu coloco ele como ponto principal aqui, que ele está apresentando Jesus. Primeiro ele diz, chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas eleita para com Deus e preciosa, e a gente vê 4 características de Jesus aqui, que nós devemos nos atentar, se a gente quer ser pedra viva neste mundo. Daqui a pouco eu vou dizer o que Pedro está querendo falar com esse termo de pedra viva para nós, tá? Mas olhando para Jesus, a primeira coisa que eu vejo dele
é que, é óbvio, nós devemos nos achegar a Ele, chegando-vos a Ele. O gerúndio aqui, sabe o que é gerúndio, né, no português? Indo, como que é? Indo, ando, endo, né? Isso é gerúndio. Então, chegando-vos é caminhe, tenha um processo de caminhada para se chegar a Ele. É um mandamento crescente. Primeira coisa sobre essa pedra preciosa, nós devemos nos achegar a Ele, ou seja, é uma consideração sobre a nossa escolha. Escolha se achegar a Jesus, porque se você não se achegar à pedra preciosa, você o rejeitará. Você será como estes obstinados, desobedientes, como aqueles que estão entenebrecidos no entendimento. Eu gosto do livro de Efésios, vamos lá para Efésios 4:17 um pouquinho. Eu gosto do livro de Efésios, e na verdade a Bíblia como um todo, ela é um tanto quanto escancarada. Isso é muito bom. Olha a condição espiritual, e eu diria também mental, intelectual nesse sentido, daquele que não está no Senhor. Digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais, olha, é um mandamento de comportamento, não andeis mais como também andam os outros gentios. E como que os outros gentios, ou seja, aqueles que não estão em Jesus, andam? Aí Paulo vai descrever com aquela tranquilidade, aquela suavidade do apóstolo Paulo, né? Que ele pega a espada da palavra de Deus, vai enfiando sem dó assim, para cortar junto em medula mesmo. Na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. É assim os que não se achegam à pedra preciosa. É assim os que rejeitam Cristo. Eles estão entenebrecidos no entendimento. Os seus sentimentos estão transtornados e eles não conseguem enxergar a beleza que é amar Jesus. Por isso que você deve se achegar a Ele. Por isso que de tempos em tempos, eu ou quem for pregar aqui deve chegar para nós e dizer, se achegue a Jesus. Porque facilmente a gente considera outras pedras preciosas. A gente considera que Jesus não é tão de esquina assim, não é uma pedra tão importante. Se você se achega para Jesus, se você começa a buscá-lo, você abre o seu coração para Ele, você começa a perceber como Ele é maravilhoso, como Ele é Senhor, como Ele é glorioso. É assim, irmãos. Eu já disse aqui que o trabalho de Satanás não é diminuir Jesus, não é apresentar Jesus para você e dizer assim, olha como Ele é feio, como Ele é ruim. Não, porque se Jesus for apresentado a você, você o amará. Quando você chegar perto dele, você verá como Ele é glorioso. Qual que é o trabalho de Satanás? Então, em 2 Coríntios 4, está dito, o Deus deste século lhe cegou o entendimento. Paulo está falando de cegar o entendimento, né? Em Efésios está entenebrecidos no entendimento, que é uma coisa parecida. O Deus desse século, que é Satanás, faz com que as pessoas fiquem cegas. Não é diminuir Jesus, porque quem vê Jesus não tem como diminuí-lo, mas é não enxergá-lo, é estar longe dele. Esse é o trabalho do inimigo. Agora, Pedro está dizendo, ele é uma pedra preciosa, então se achegue a ele. Primeira coisa sobre Jesus aqui é que a gente tem que fazer essa escolha, e é uma escolha diária, porque é chegando-vos, é uma caminhada. A segunda coisa, claro, ele é a pedra viva. É uma consideração agora sobre a constituição de quem é Jesus. Ele é pedra. Deus no Antigo Testamento já foi comparado a uma rocha sobre o qual os nossos pés estão firmes. Jesus diz que quem constrói uma vida a partir das suas palavras, constrói uma casa sobre a rocha. Ele é pedra. Jesus, quando fala para Pedro ou para os seus discípulos, vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Viu que o Pedrão aí não erra toda vez não, né? Ele negou Jesus e tal, mas ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é esse Pedro que está escrevendo a epístola. E aí Jesus fala assim, tu és pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Talvez você já saiba o sentido dessa palavra, mas é o seguinte, vou recapitular. Jesus está falando para Pedro que ele é uma espécie de uma pedrinha, ou uma pedra pequena, porque é isso que significa essa palavra ali. E ele diz, sobre esta rocha, qual rocha?
a palavra que Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, sobre esta rocha, ou seja, sobre ele mesmo, sobre Jesus, eu edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada sobre Pedro, Pedro nunca disse isso em nenhum lugar, em nenhum momento, nenhuma das suas epístolas testificam isso, mas a igreja está edificada sobre a rocha que é Jesus. E aí Pedro, o mesmo, depois de se converter, de ser cheio e batizado com o Espírito Santo, depois de pregar muito, ele fala assim, esse Senhor é a pedra, é uma pedra viva, é aquela principal da esquina. É uma consideração sobre a constituição de Jesus. Ele é a rocha. A gente deve se achegar a Ele. E o motivo é porque Ele é glorioso. Porque quem constrói a sua vida sobre Jesus está mais seguro do que o filho de um leão. Quem constrói a sua vida sobre Jesus tem certeza da salvação, tem tranquilidade, ou mesmo tem como cantamos aqui, um lugar para se achegar em momentos de angústia. É por isso que devemos nos achegar a essa pedra preciosa. É esse Jesus que nós cremos, irmãos. Se o mundo se abala, Ele não se abala. Isso é tão fascinante que várias vezes Jesus, ou a palavra, já comparou a ideia de que o mundo vai passar, as coisas vão se abalar. Pensem nas estruturas mais fixas que você imagina. Pode ser os governos, pode ser aí sua família, não sei, pode ser algo assim tão inimaginável que vai mudar, mas isso passa. Agora a palavra de Deus permanece. E Jesus continua sendo, segundo o testemunho de Hebreus, o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esta é a verdade sobre Jesus. Ele é pedra, rocha. Quem segura nele está fixo. Hebreus também fala que nós temos essa verdade como âncora da alma. É como se nós pegássemos a âncora, diferente do navio que joga para baixo, jogássemos a nossa âncora para cima, né? Mas estamos firmes nele. Por quê? Porque ele é rocha, ele não muda. O mesmo Jesus que era pregado por Pedro é pregado por nós. Por quê, irmãos? Porque ele não muda, porque ele é imutável. Quantas coisas você já viu mudar na sua vida nos últimos anos? Pense aí de 10 anos para trás. Sabe quando foi 10 anos atrás? 2014. A gente fica com essa impressão, né? Nossa, 10 anos atrás, parece que foi 2005. Não, 2014, né? Eu tenho assim no celular, vem lembranças de foto, não sei se você tem isso também, lembranças de foto. Aí vem eu lá 2014, 2007, eu pensava, gente do céu, que coisa. Eu era, vamos dizer assim, menos bonito, né? Para não falar mal de mim, né? Aí eu fico imaginando eu me olhando daqui 10 anos depois, será que eu vou dizer a mesma coisa? Eu não sei, né? Como a gente muda, né, irmãos? E assim, tem uma parte assim que talvez seja um pouco triste, é olhar fotos de pessoas que já partiram, ou de gente que a gente não vai conviver mais, em 10 anos. Agora joga para 30 anos aí, joga para 40 anos, para quem tem mais. Quanta coisa mudou. Jesus permanece o mesmo. Ele é rocha. Se você edifica sua vida sobre Ele, se você achega a Ele, uma coisa está firme em você, é a sua salvação, a sua vida com Jesus. A terceira coisa que ele diz aqui é que esta rocha, esta pedra, ela foi rejeitada ou reprovada pelos homens. Agora é uma consideração sobre a visão do mundo. Há uma tradução que fala rejeitada, mas na minha tradução parece mais simbólico ainda, mais profundo. Ela foi reprovada, e é isso que acontece mesmo. O mundo olha para Jesus, considera Jesus e diz, eu não quero, tem coisa melhor por aí, e rejeita. A visão do mundo é essa. Irmãos, a igreja ela precisa falar ao mundo, é verdade, ela é luz. No verso 9, que nós não vamos falar hoje, fala sobre ser sacerdócio real, nação santa, coisas para mostrar a glória de Jesus para outros. Então a igreja não pode se esconder do mundo não, tá? Mas a igreja não enxerga Jesus como o mundo enxerga, porque Jesus foi reprovado pelo mundo. Converse com pessoas, inclusive muitos intelectuais. Eu gosto de ver entrevistas, né? Palestras de grandes intelectuais, sociólogos, filósofos, gosto disso. E chega a ser engraçado, né? Como eles rejeitam a Cristo de uma maneira tão intelectual, né? Achando os argumentos tão válidos.
Acredito que não são, aliás, né? Mas o mundo reprovou Jesus. Esta é a verdade. E agora sim, nós temos que apresentar Jesus, mas há um sério problema quando a igreja começa a amar o mundo e querer ser aprovada pelo mundo. Nós estamos em tempos de crise, irmãos. O mundo reprova a igreja. Eu estava falando essa semana que tem coisa que nós cremos, que eu creio, que se alguém pegar para debater com você, vai ser considerado discurso de ódio. Sabia disso? Eu creio, por exemplo, que só Jesus salva. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado, pelo qual importa que sejamos salvos. Estou citando Atos 4,12 aqui. Isso é discurso de ódio. Por quê? Porque eu estou falando que só Jesus salva, logo não há nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor neste mundo. O mundo reprovou Jesus, e ele não vai aplaudir uma igreja fiel. O mundo aplaude uma igreja infiel, que rejeita Jesus. E aí nós vemos alguns pastores, né? Não é só pastor, claro, outros líderes, outras lideranças, rebaixando o evangelho para se encaixar nesse mundo. Não, irmãos, Jesus foi rejeitado. Se você pregar o evangelho, é claro, pela graça de Deus, muitos ouvidos estarão abertos, amém por isso, mas muita gente vai rejeitar. Por quê? Porque rejeitou o Senhor que você está pregando. Não é rejeitando você necessariamente, mas é a pedra que foi rejeitada. E diante de Deus, quem é esse Jesus? Agora uma consideração sobre a visão de Deus. A visão do mundo é reprovada. No verso 4 ainda. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Deus considerou essa pedra rejeitada como a pedra eleita e preciosa. Bom, há uma grande discussão dentro da teologia, e se você gosta de discutir Bíblia, você já discutiu isso alguma vez na sua vida. O que é eleição? Se somos eleitos ou não? Já ouviu essa discussão aí? Irmãos, se tem uma coisa em que não há discussão, é que Cristo é o eleito de Deus. Deus elegeu Cristo eternamente, antes da fundação do mundo, para ser o Salvador. Aqui está dito, esta pedra é eleita e preciosa. Para quem? Para Deus. Então a igreja enxerga o mundo com a visão de Deus, e no centro do mundo está Cristo, e no auge do mundo está Cristo, e como coisa mais preciosa da nossa vida está Cristo. Por quê? Porque é assim que Deus enxerga Jesus, como pedra eleita e preciosa. Faça aí o cálculo seu, faça o diagnóstico do seu coração. Jesus é tão precioso assim? Ele é tão importante assim? Alguns textos demonstram esta disparidade entre como o mundo vê Jesus e como Deus vê Jesus. Isaías 53 é um texto maravilhoso. Quem creu em nossa pregação? Quem deu crédito? Não havia nele beleza ou formosura. Ele foi rejeitado, mais humilhado entre os homens. Ele foi ferido, né? Porque pelas suas feridas nós fomos sarados. Foi aflito, oprimido, mas ele também verá o fruto do seu precioso trabalho e se alegrará. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, gosto muito desse texto também, citei ele hoje pela manhã, que Jesus assume a forma de servo, não desejando ser igual a Deus, e na forma de servo humilhou-se a si mesmo, chegando até a cruz, né? Tomando a sua cruz, mas Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome acima de todo nome. Eu gosto também do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, em que Paulo faz essa grande diferença. Fala que os sábios não creram e não chegaram nem a entender. Olha aí os sábios reprovando Jesus. Por quê? Porque os judeus que pedem sinal e os gregos que buscam sabedoria não conseguem enxergar Jesus. Para os judeus que pedem sinal, Jesus é um escândalo. Para os gregos que buscavam sabedoria, Jesus era loucura. Mas aí Paulo vai dizer, mas para nós os que cremos, ele não é escândalo, ele é poder de Deus. E para nós os que cremos, ele não é loucura, ele é sabedoria de Deus. Você precisa enxergar Jesus como a Bíblia o apresenta, como Deus enxerga Jesus e como de fato ele é, como pedra preciosa, rocha sobre a qual os meus pés e os seus devem estar alicerçados.
Porque se você construir a sua vida sobre Jesus, a sua vida estará firme. E aqui certamente há pessoas em diferentes momentos da vida. Existem aqueles que são jovens, adolescentes, crianças, que estão para construir a vida. Construa a sua vida em Jesus. Eu nunca vi, e depois você que é jovem, adolescente, pode perguntar para algum idoso aqui, se já conheceu alguém que no final da vida falou assim, eu servi Jesus minha vida inteira, estou arrependido. Nunca vi. Eu já vi gente idosa, gente adulta que diz, parei de servir Jesus na minha juventude, nunca deveria ter parado. Eu já ouvi várias vezes. Então fica firme, construa a sua vida sobre Jesus. Você que é adulto, você que é idoso, já a fase da vida é diferente, né? Há preocupações, por vezes olha-se mais para o passado, porque já passou grande parte da vida. Continue firme em Jesus, continue se achegando a Ele, porque Jesus continua sendo rocha em momentos de fraqueza, em momentos de solidão, em momentos de dificuldade. Jesus, que sempre foi a rocha, vai continuar sendo. Então se achegue a Ele. Ele é a pedra preciosa. E se fôssemos parar por aqui, já estaria de certa forma suficiente. Porque se Jesus nos for apresentado como glorioso, o resto do mundo perde o valor. É igual quando você olha para uma luz muito forte, que o resto fica embaçado, não é? Já aconteceu isso com você? Eu esses dias fui fazer isso. Fui fechar uma janela, não lembro porquê, mas bem no meio-dia, e aí eu olhei para o sol, fechei a janela, parecia que eu estava tudo escuro. Quando você olha para Jesus, Ele é a luz que ilumina e todo o resto perde o valor. Mas olhando para Jesus agora, a gente olha para nós também. Porque agora a nossa identidade está construída nesse Jesus. E aí nós vamos para o verso 5. É uma identidade a partir de Jesus. Vós também, diz Pedro, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifício espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Gente, tem tanta coisa aqui, mas eu diria, primeiro, está falando da nossa identidade. Penso eu, tá? Aqui é conjectura, mas eu imagino que Pedro deve estar lembrando dele lá, quando Jesus falou, você é uma pedrinha, você é uma pedra apenas, e eu sou a rocha, ou esta verdade que eu sou o Cristo é a rocha. Eu imagino que Pedro deve estar lembrando isso, mas independente, ele está chamando aqui a gente de pedras vivas, pedras vivas. Como pedras vivas, nós reproduzimos em nós a natureza de Cristo. Agora você não é mais essa areia movediça que você era antes, porque assim é o mundo. Você não é mais esse bloco esfarelento. Já pegou um bloco de cimento que se esfarela facilmente? Você não é mais assim, não. Você está firme em Jesus, essa é a sua identidade. Uma pedra viva. E é interessante isso, né, gente? Pedra viva, você já viu pedra viva? Eu já vi água viva, né? Mas pedra viva, uma das coisas mais naturais de uma pedra é ela não ter vida, né? Está morta. Ou seja, você é só uma pedra, né? Parece algo simbólico aqui. A sua natureza agora está em Jesus, e Ele era a pedra viva, e você também é. Você é uma pedra que é edificada. Vários outros textos, a igreja é comparada a um edifício, a um prédio que é edificado pelo próprio Deus. É como se você fosse um tijolinho, né? Dessa grande construção, que é a igreja, que é o povo de Deus, mas é um tijolinho muito especial, muito importante, a tal ponto de Jesus ter dado a vida por todos nós, inclusive por você e por mim. Quando João vai ao céu, lá no Apocalipse, ele vê pessoas que estão com as vestes brancas, e aí ele pergunta, quem são esses que estão vestidos de branco? E alguém responde, esses são os que lavaram suas vestes no sangue de Jesus, porque são muitos, mas todos eles são preciosos. Que coisa maravilhosa. Ao mesmo tempo que a Bíblia trata do individual, ela trata do coletivo. Então, é verdade que precisamos de muitos tijolos para construir um prédio. Eu não sei quantos tijolos, depois você pergunta ali para o irmão Zé Nildo, para o irmão Isaías, tá? Quem mais aqui? Eu acho que o Valdir, Ricardo vai saber se for para pintar o tijolo, né, Ricardo? Falei. Eu não sei quantos tijolos precisa, mas deve ser muitos, né? Eu chuto aí que é vários, tá? Então, pelo menos errado eu não estou, né? Gente, quando você olha uma construção assim, parece que nem um tijolo é importante, até que falte um. Imagina se tivesse faltando um tijolo aqui,
Quero ver quem que não ia reclamar. Pastor, mas como que assim está faltando um tijolo ali? Né? Um buraco na parede. Ao mesmo tempo que a Bíblia trata do que é coletivo, ela trata do que é individual. Você como uma pedra, é verdade, é uma pedrinha mesmo, tá? Mas é importante nessa construção. Por quê? Porque Cristo quis assim. Porque Jesus quis que você fosse uma pedra viva. Não se rebaixe. Não ache que você não vale nada. É verdade que o pecado é destrutivo e tudo mais, mas agora você que está em Jesus, você foi alvo do amor de Deus. Esta é a nossa natureza agora, que é uma natureza nova, né? Renascida, regenerada, criada de novo, mas é a nossa identidade em Cristo Jesus. E como pedras vivas, quando a gente se junta, irmãos, há uma esperança. E tem um pastor que diz que a igreja é a esperança do mundo. Bom, eu acredito no que ele diz, claro que com a devida explicação. Jesus é a esperança do mundo, mas Jesus escolheu colocar na igreja o seu poder, o seu amor, os seus atributos maravilhosos, para que a igreja distribua para o mundo essa multiforme graça. Deste modo, a igreja se torna, como agente de Jesus, uma esperança para o mundo. Por que eu estou dizendo isso? Olha o verso 5, nós somos essas pedras vivas, mas ele diz assim: vocês são edificados. Edificado por quem? Pelo próprio Deus, né? Casa espiritual e sacerdócio santo. Casa espiritual, gente. Então, a igreja é uma casa espiritual. Não é casa de espírito, não, tá? Não é casa assim, sei lá, com fumacinha, não. A verdade é que a igreja reunida, e não é só no culto, não, a igreja como um corpo, ela é uma casa que reflete uma vida com Deus. O que é ser espiritual? Aí eu vou lá para Gálatas me ajudar um pouco. Fala assim, o capítulo 5, né? Andem em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. O espírito ele milita contra a carne contra o espírito. Mas vocês devem lutar para fazer o que o espírito quer. E o que o espírito quer? A irmã Sônia aqui falou do fruto do espírito, né? A partir do verso 19, se eu não estou enganado, fala das obras da carne. As obras da carne eu nem lembro, tá? Nem lembro. Mas eu sei que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, ciúmes, invejas e tantas outras coisas. Mas o que o Espírito produz de fruto? Vamos lá, quem está preparado aí? Um fruto do Espírito, qual? O amor. Esse está fácil, né, irmã? Mas está certo mesmo, preparada. Qual mais? Paz, bondade, alguém falou alegria, né? O que é ser casa espiritual, irmãos? É reproduzir a vida do Espírito no ambiente que nós criamos. A igreja é casa espiritual porque ela é um hospital espiritual, vamos dizer assim. Pessoas quebradas, pessoas que vivem nas obras da carne, chegam aqui e aqui nós somos uma casa espiritual. Aqui nós restauramos as pessoas. Ainda no livro de Gálatas, logo depois dele tratar do fruto do Espírito, lá no capítulo 6, verso 1, fala ainda, se algum irmão for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo, devem trabalhar para a sua restauração. Isso é ser casa espiritual, casa de gente que está sendo tratada, consertada, restaurada. Por quê? Porque nós somos pedras vivas, reproduzimos a natureza de Jesus, e quando essas pedras constroem um lugar, que no caso é o ambiente da igreja, isso se torna uma casa espiritual. Por isso que nós devemos lutar contra tudo aquilo que é carnal, irmãos, na igreja, tudo aquilo que tem a ver com obra da carne, com desde lascívia, impureza, idolatria, até ciúmes, inveja, ira, egoísmo, porque nós somos casa espiritual, porque Jesus criou este ambiente que é a relação da igreja, para ser espiritual, para reproduzir o fruto do Espírito. Tem coisa que você não vai reproduzir sozinho, que você não vai vivenciar no Espírito, ou enfim, na obediência a Deus sozinho. Por quê? Tem coisa que Deus projetou para a igreja viver, para vivermos juntos, casa espiritual. E tem mais um detalhe sobre nós, quando a gente se junta, é que a gente é sacerdócio santo. O que é o sacerdote? Qual que era o trabalho do sacerdote no Antigo Testamento? Ele tinha funções, né? As funções dele era fazer o sacrifício, que era matar o animal, oferecer a Deus, cuidar do templo, tinha ali os sacerdotes e os levitas, e cada um tinha uma função específica, mas o trabalho dele era
mediar, né? Ser um intermediário entre Deus e os homens. Bom, irmãos, só Jesus é o sumo sacerdote. Você não leva ninguém a Deus nesse sentido, de perdoar pecados. Ele abriu o novo e vivo caminho, só por Ele. Então por que está sendo dito que nós somos sacerdócio santo? Agora confundiu a cabeça. Porque a igreja, como pedras vivas, quando ela se reúne, ela se torna uma apresentação de Jesus para o mundo. Tem gente, por exemplo, que chega para você e diz assim: "Ei, ora por mim." Alguém já falou isso para você? Gente do mundo, né, que não quer vir na igreja. Gente, você chama para vir na igreja, ele não vem, não é verdade? Mas aí quando ele está passando dificuldade, o que ele fala? Ora por mim aí. Por quê? Somos sacerdócio. A igreja intercede pelo mundo, irmãos. A igreja intercede. Por isso que de vez em quando nós estamos orando sobre pautas aqui do mundo, ou do mundo não no sentido mundano, né? Mas que estão aí, às vezes, na política, na vida social, porque a gente é sacerdócio santo. A igreja está para o mundo como uma apresentação de Jesus. Quando a gente se reúne, irmãos, a coisa fica boa. Todas estas nossas qualidades vêm de Jesus, por isso que a gente se achega a Ele. Todas as qualidades que a igreja tem precisam ser pautadas em Jesus, precisam ser espirituais. Veja aí, parece que o apóstolo Pedro está mostrando o ideal, né? Como que é essa igreja? Formada de pedras vivas, de gente convertida, que reproduz na sua vida espiritual, no seu caráter, quem é Jesus. Mas essa igreja também, quando reunida, ou seja, na sua vida interna, ela é uma casa espiritual, que vive o fruto do Espírito, que reconstrói vidas, que trabalha para a restauração, mas para o lado de fora, ela é um sacerdócio santo. Você quer conhecer Jesus? Vá na igreja, conheça o povo da igreja, porque esse povo prega e reproduz Jesus. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. E, honestamente, irmãos, é um desafio para nós, mas é o que a Bíblia tem para nós. Aceitar algo menos do que isso é não se achegar a Ele, como começa o nosso texto. Vamos para frente? Agora, eu falei muito sobre esses 2 versos, né? Eu tenho que resumir os 3 próximos versos aqui, que a gente tem que dormir depois, né? Agora, do 6 ao 8, o apóstolo Pedro vai recuperar um texto, ele vai citar um texto do Antigo Testamento, e ele vai dizer: assim a Escritura se contém: eis que põe em Sião pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. Assim para vós os que credes é preciosa, mas para os rebeldes. Agora ele está dizendo o quê? Jesus, e ele volta para Jesus. Lembra que a gente ia voltar direto para Jesus? Jesus é uma pedra que divide, que divide. Irmãos, por que Jesus divide o mundo? Ou como que ele divide? Entre aqueles que o amam, que o abraçam, como Pedro está dizendo, os que creem nele, e entre aqueles que o rejeitam. Jesus é o cumprimento daquilo que Deus falou a Abraão. Como assim, Abraão? Vamos trazer na memória, Abraão, Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Você vai ser uma bênção entre todas as nações, entre todas as famílias da terra. Mas Deus fala para Abraão: os que te abençoarem serão abençoados, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. O povo de Deus que iria surgir de Abraão era o povo que dividiria a terra. Quem o abençoar seria abençoado. Está vendo um sacerdócio santo aí também? Mas quem o amaldiçoar seria amaldiçoado. E lá em Gálatas 3,16, coloca para nós aí Gálatas 3,16. Nós lembramos de João 3,16, mas 3,16 fala do Gálatas, fala que Jesus é o descendente de Abraão. Eu vou ler esse texto trocando a palavra posteridade por descendente, tá? Que fica mais fácil de entender. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos seus descendentes. Está vendo? O apóstolo Paulo está dizendo, não está falando de todo o povo, não, está falando só de um, ó. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas de um só, ao seu descendente. Aí Paulo vai, para não ficar dúvida, ele vai dizer que é Cristo Jesus. Cristo Jesus é o descendente de Abraão, que faz essa divisão entre quem o rejeita é confundido e é taxado de rebelde, e quem o crê nele não é confundido, mas é salvo. Jesus é a pedra que divide. Se você o ama, se você crê nele, a sua vida está estruturada para uma vida eterna. Jesus é esse fundamento, irmãos. É a rocha. E aí tem um teste também.
você crê nele, a ponto de entender que Jesus sabe mais do que você para construir a sua família, por exemplo. Você crê nele a ponto de crer que Jesus é a rocha para o seu casamento, para a criação de filhos, para todo tipo de relação que você tem, entre irmãos, enfim. Você crê nele a ponto de entender que Jesus é a rocha para a construção da igreja. Parece óbvio, né? Mas da igreja, como Jesus deseja, não como eu desejo. A palavra diz que quem crê nele não será envergonhado. Cristo é a estrutura de tudo, irmãos, da nossa visão de mundo, de como nós interpretamos o mundo. Cristo é a estrutura sobre como nós nos vemos. Até porque a gente facilmente cai em dois extremos, né? Quando o nosso eu lá, né, o nosso self lá tá machucado, a gente se vê de duas maneiras extremas. Ou a gente se coloca sempre abaixo, dizendo, eu sou um coitado, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Ou a gente se coloca desequilibradamente e erroneamente acima, eu sou melhor que todo mundo. O famoso nariz empinado, né? Eu sou muito bom. O nariz empinado está também com o seu ego quebrado, com a sua vida frustrada. Porque ele precisa se elogiar, ele precisa se colocar num local que ninguém coloca ele. Em Cristo Jesus, se você crer nele, você não será envergonhado nem confundido. Você olha para si mesmo como o quê? O apóstolo Pedro está apresentando várias coisas. Já falou bebê espiritual e agora pedra viva. Até a sua identidade é construída em Jesus. Ele divide, irmãos. Isso não quer dizer que na hora que você se converter, vai ser igual aquela propaganda, tá? Seus problemas acabaram, não. Mas para aquele que está se achando orgulhoso, Jesus rebaixa e diz assim, você é apenas meu servo, você é obra da minha criação, mas você deve entender que eu sou o centro. E para aquele que se humilha no mau sentido, né, rejeita a si mesmo, se acha o coitadinho, Jesus diz, você é amado, você é profundamente amado, e você é alvo do meu amor e da minha restauração. Quem crê em Jesus não vai ser envergonhado. E como que eu creio? Colocando meus projetos e sonhos em Jesus. Onde a vergonha poderia atuar, que é na culpa, no engano, no erro, na falta de perdão, Cristo deve ser Senhor. Assim é crer em Jesus, irmãos. É crer em Jesus com todo o meu ser. E assim eu não vou ser envergonhado. Uma ótima maneira de você não ser envergonhado, sabe qual que é? É você confessando seus pecados. Quem esconde, diz a palavra, vai sofrer, é como se os ossos estivessem com algum problema. Mas quem mostra os seus pecados ao Senhor, ele é perdoado. Crer em Jesus é crer que ele carrega toda a culpa, é não ser envergonhado. Para os que creem em Jesus, ele é essa preciosidade. Olha aqui, para vós os que credes é preciosa. O que isso quer dizer, irmãos? Aquele que crê em Jesus, tem em Jesus a coisa mais preciosa que pode haver. Crer leva a amar. Então, se eu creio em Jesus, mas creio mais ou menos, né? Não, eu até creio, mas assim, né? Não precisa dele o dia inteiro, né? Precisa dele para a minha vida inteira. Então, você não crê. Porque para aqueles que creem, ele é uma pedra preciosa. Você encontraria uma pedra preciosa e deixaria por aí? Eu já ouvi falar de diamantes que foram encontrados, que valem milhões. Então você encontra lá um diamante que vale 20 milhões de reais. Você fala assim, vou deixar aí guardado que, né, eu tô com pressa. E se ele é uma pedra preciosa, irmãos, ele é valiosíssimo, porque crer em Jesus me leva a amar Jesus. Ou traduzindo de outra forma, quando eu começo a estruturar a minha vida em Jesus, porque eu creio nele, porque eu creio que ele é Senhor sobre a minha família, sobre os meus sentimentos, sobre a igreja, sobre o meu trabalho, eu começo a perceber como ele é glorioso. Aí você chega lá onde você chegar, casa, trabalho, relacionamento, você fala como Jesus é maravilhoso, como ele é belo, como ele é precioso, porque olha o que ele fez. Você pode dizer isso sobre Jesus? Porque crer leva a ver como ele é precioso. Sabe qual que é a junção aqui, irmãos? A junção da mente. Porque para crer, eu preciso usar a minha mente, preciso entender que Jesus é maior do que qualquer filosofia vã deste mundo. E o coração, porque se eu considero ele precioso, é porque eu o amo. Percebe aí que está sendo unido várias coisas nesse texto.
O individual e o coletivo, se é uma pedra junto de outras pedras vivas que constroem uma casa espiritual. Então o individual é valorizado em Jesus, mas o coletivo também. E agora a mente e o coração. O que precisa se converter a Jesus? Mente ou coração? As duas coisas. Eu creio e eu considero Ele precioso. Eu o amo, mas Ele também é Senhor de toda a ciência. Irmãos, e para aquele que não crê em Jesus? E eu termino com isso, porque o texto termina assim. Para a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Essa é a ideia, irmãos. A ideia de tropeço aqui tem a ver com vergonha, né? Eu tropeçar aqui é mais do que apenas não se dar bem na vida. Fulano tropeçou porque estava fazendo lá uma empresa, não deu certo, estava com planos, não foi para frente. Diz respeito à vida inteira. Tem a ver com todas as explicações que nós damos, a nossa forma de enxergar tudo. Quem não tem Jesus como o óculos que lê o mundo, ele vai tropeçar. Pode ser agora, pode ser depois. Esta é a verdade. Quando nós não consideramos Jesus como rocha preciosa, da qual nós tomamos nossa identidade, alguma hora nós vamos tropeçar. E talvez você tenha vivenciado ou já vivenciou esse tropeço na vida. Essa dificuldade. Escândalo aqui tem a ver com tropeço também, tá? Não é escândalo necessariamente deixar os outros escandalizados, não. Porque a rocha de escândalo era uma rocha que fazia tropeçar. Aqui vale, irmãos, a palavra de Jesus, em que ele fala que se o teu olho te escandalizar, ou seja, te fizer tropeçar, o que você tem que fazer com o olho? Arranca. Que é melhor você chegar no céu com um olho só, do que com os dois você ir para a eternidade perdido, para o inferno. É melhor, ele fala também da mão, né? Se a tua mão te escandaliza, te leva para longe, corta a mão. Porque é melhor chegar com uma mão só no céu, do que com as duas você ir para o inferno. Olha que palavra dura. Qual que é a ideia aqui? É que não deixe nada fazer você tropeçar. Não deixe nada neste mundo fazer você tropeçar. Porque aquele que rejeita Jesus, seja por causa do olho, por causa da mão, por causa de qualquer coisa, ele vai tropeçar. Não deixe isso te fazer tropeçar. Quando Jesus for mais precioso, você arranca o olho, você corta a mão, sem muito temor, sem muito problema. Claro que vale o detalhe aqui, que isso é simbólico, tá? Eu digo isso porque já teve na história da igreja gente que cortou parte do corpo por causa disso. Então é simbólico. Interpretou de maneira literal, viu? Não foi entender aí como que interpreta a Bíblia. Sofreu por causa disso de maneira desnecessária. Mas o que seria então cortar partes do corpo? Parece que Jesus está sendo o mais ferrenho possível para dizer. É abandonar tudo aquilo que nos faz abandonar Jesus. Se alguma coisa está nos deixando longe de Jesus, então, irmãos, isso é escândalo para mim, isso é tropeço, eu jogo fora. Porque senão Jesus se torna essa pedra que divide, essa rocha de escândalo, esse tropeço. Eu costumo dizer, acredito até que já compartilhei com os irmãos ali, alguma vez, que muitas das coisas que nós chamamos de bênção, elas não são bênção ainda, mas são uma possibilidade de bênção. E nada contra a nomenclatura, pode chamar de bênção. Vou explicar agora. A pessoa ganha um emprego novo, fala assim, é uma bênção. Claro que é uma bênção, vamos agradecer a Deus. Mas na verdade, é uma possibilidade de bênção. Por quê? Porque já aconteceu muitas vezes, e eu já vi isso, infelizmente. A pessoa arranja um emprego, o que ele faz? Não vou mais na igreja, não. Eu tenho um emprego novo, né? Ou não tem mais tempo, ou estou cansado, ou agora tenho dinheiro para ir na praça, que antes eu não tinha. Né? Então, o que ele fez com esse emprego, que seria uma bênção? Se tornou uma maldição. Quer ver outra bênção? Namoro. Namoro é uma bênção, né, jovens? Ei, que coisa abençoada, né? É uma bênção? É. Mas quantos começaram a namorar e se afastaram de Jesus? O que esse namoro se tornou? Uma maldição. Quer ver uma grande bênção? Dinheiro, seja lá que for. Eu falei de emprego, né? Dinheiro. É bênção? Amém, né? Como diz aí os irmãos, né? Aqui, ó, recebo, né? É uma possibilidade de bênção. Que tem gente que ganha dinheiro e, ó, tchau, Senhor, não precisamos mais. Coloque isso na conta de qualquer coisa material, até relacional na sua vida. Eu falei de emprego, né? Bens materiais, casa, carro, fama, sucesso.
Tudo isso é possibilidade de bênção. Por quê? Porque é uma pedra que divide. Se você usa tudo isso para tornar Jesus mais glorificado na sua vida, isso será uma grande bênção para você. Mas se tudo isso vem para você e você rejeita Jesus, que grande maldição vai ser. E eu estou amparado, irmãos, além desse texto, em vários textos da palavra de Deus, e eu cito um, lá de Malaquias 2:2, peço, coloca aí também. Deus está falando para os sacerdotes, que eram os representantes de Deus na terra. Se não ouvirdes, não propuserdes no vosso coração, dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei o quê? Maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E digo, já as tenho amaldiçoado, porque não pondes isso no vosso coração. Palavra dura, o texto aqui termina com uma palavra dura, não pode ser diferente. Gente, se nós rejeitarmos Jesus, até as bênçãos se tornam maldição. E olha uma outra coisa, para a gente terminar de maneira assim, mais alegre. Quando você tem Jesus, até aquilo que seria uma maldição, se faz com que você ame Jesus, se torna uma bênção. É o contrário. Vamos dar o exemplo de tudo o contrário aqui para você perceber. Tem gente que perde o emprego, falei de ganhar emprego, perde o emprego. E essa pessoa começa a depender de Deus. É uma pessoa trabalhadora, honesta, mas naquele momento ela não tem o seu emprego. E ela fala assim, Deus será glorificado, eu vou depender do Senhor. Talvez precise de ajuda de outros. Irmãos, essa maldição, que poderia ser chamada perca de um emprego, se torna uma bênção, não é verdade? E coloque isso em coisas diversas. Até o seu problema de saúde, eu também tenho, você também deve ter aí alguma coisinha, espero que não tenha, né? Mas é bem possível, que a gente poderia dizer, isso aqui é uma maldição na minha vida, quando você começa a usar essa limitação, para perceber a sua dependência de Deus, quando a sua dificuldade física se torna um testemunho, ela se torna uma bênção. Por quê, irmãos? Porque Cristo é a pedra que você não rejeitou, com toda e qualquer dificuldade você diz assim, Ele é a pedra preciosa, eleita e preciosa por Deus, e para mim também, Cristo se torna essa pedra preciosa, e aí até aquilo que nós consideramos dificuldade, tristeza, infortúnio, se torna uma bênção, porque nos aproxima de Jesus. Por quê, irmãos? Porque Jesus é a pedra que divide isso. Se você o rejeita, não há bênção, não há coisa boa que será suficiente para suprir a falta que é Jesus. E se você crê nele e o ama, você não será envergonhado. Se você estrutura a sua vida em Jesus, mesmo as dificuldades servirão para glorificar Jesus. Amém por isso? Quero orar com você. Convido o grupo de louvor a vir à frente. Nós vamos depois também continuar adorando a Deus. E eu te convido nesta próxima oração a fazer aí um teste, né? Um equilíbrio aí na presença de Jesus e perceber se a sua vida está considerando Jesus como essa pedra eleita e preciosa. Se Jesus tem sido glorificado em todas essas áreas da sua vida, se as suas bênçãos estão sendo de fato bênçãos, porque estão te levando para mais perto de Jesus. Pegue até aí o que o mundo poderia chamar de maldição, doença, dificuldade, perda de emprego, seja o que for, e coloque na presença de Jesus para que isso se torne uma bênção. Em que sentido? Em que Cristo seja glorificado até na sua dor. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado porque somos pedras vivas, na mesma essência de Jesus, que é a pedra preciosa. Claro que, Senhor, nós somos aquelas pedrinhas, mas o Senhor é glorificado, o Senhor é bondoso, o Senhor é precioso. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado, Senhor, porque nós podemos edificar nossa vida sobre uma rocha. E aquilo, Senhor, que tem sido retirado de Cristo, do nosso foco, que possa ser transformado novamente. Seja no emprego, seja no relacionamento, seja no plano futuro que eu faço, qualquer que seja a situação, Senhor, que o Senhor seja essa pedra preciosa na qual nós estruturamos nossa vida. Sabemos que ainda que seja difícil hoje, porque edificar uma casa sobre a rocha é muito mais difícil do que edificar sobre a areia, mas nós recolheremos o fruto de termos uma vida alicerçada em Jesus. Ah, Pai, o Senhor conhece toda e qualquer dificuldade que passamos, mas que aquilo que chamamos até de luta, que pode parecer uma maldição,
que seja uma bênção por nos levar para mais perto de Jesus. Eu oro aqui, junto com meus irmãos e irmãs, agradecendo o Senhor e pedindo que a nossa vida seja estruturada na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém.